Olá, turma. Sou Paulo Serrão, professor de História. Vim aqui trocar uma ideia para você vestibulando. Você que está na pegada dos vestibulares, principalmente do Enem, tá? Vamos trabalhar, sabe o quê? Economia colonial. Recorte importantíssimo para você que vai fazer a prova agora. Como assim, Serrãozinho? Para trabalhar a economia colonial, eu preciso que você de casa repita em voz alta, bem alto. Vamos atrapalhar todo mundo que está ao seu redor, o que eu vou falar agora. O Brasil não é um país que vive isolado do planeta. Tudo que acontece lá reflete aqui. Exatamente. A política econômica europeia, chamada de mercantilismo, influenciou na montagem do sistema colonial brasileiro que nós chamamos de plantation, a famosa plantation. A plantation, ela é a base da nossa economia. Ai, Serrão, essa expressão é conhecida, mas eu não estou lembrado as características dessa plantation. Então receba. Nós temos agroexportador, que é agricultura voltada para abastecer o mercado externo. Nós temos o latifúndio, que são grandes extensões, grandes propriedades de terras, a produção em larga escala, em grandes quantidades, a monocultura, que é a produção de um gênero tropical específico, no caso do Brasil, a monocultura açucareira. Nós temos a mão de obra escravizada de indígenas, posteriormente de negros escravizados. Nós temos o pacto colonial. Pacto não é acordo, pacto é imposição. O Brasil só poderia vender produtos para Portugal e só poderia comprar produtos portugueses. Isso fez com que predominasse no Brasil uma colônia de exploração. Por que a importância de predomínio? Porque no sul do Brasil predominou a colônia de povoamento. Então, quando eu falo predominou colônia de exploração, significa que não é a única que tivemos no sul do Brasil colônia de povoamento, sacou? Não sei se você já percebeu, com certeza já, quando você estuda a economia colonial, vem sempre a palavra ciclo, né? Ciclo do pau, ciclo da cana, ciclo do ouro. Posso pedir um favor? Quero que você delete. Opa, delete o quê? Calma. Quero que você delete o conceito de ciclo. Porque dá a entender que termina um e começa outro, não rolava isso não. Tá? Delete o conceito, não delete a expressão ciclo não, tá de acha? Porque essa expressão continua vindo cobrando nas provas, tá? As atividades econômicas, na verdade, aconteciam de forma simultâneas em alguns momentos, lógico, uma atividade tinha mais destaque do que o outro, mas as coisas aconteciam simultaneamente. O pau-brasil, inicialmente, os primeiros 30 anos, a cana-de-açúcar se tornando a principal atividade econômica, vindo do continente africano, das ilhas africanas, Madeira, Açores, Cabo Verde. Vai se dar bem aqui devido ao clima tropical, ao solo de Massapê, né, a necessidade, o mercado consumidor que tinha no continente europeu, então havia uma grande expectativa de lucro sobre a cana-de-açúcar. Ai, Serrão, na Europa não tinha um açúcar, não tinha, sim, tinha, mas era açúcar produzido da beterraba, hein? Então, o açúcar produzido da cana rolou de boa lá, fez o maior sucesso. Cana essa fica dentro de uma estrutura gigantesca chamada de engenho, que era caríssimo, tá? Porque tinham várias construções, Casa Grande, a senzala, a capela, o moinho, a casa de purgar, o próprio canavial, produtos para subsistência, cabeça de gados, né? A mão de obra escravizada. Poxa, mas teve participação estrangeira. Os holandeses eram responsáveis em refinar, eram responsáveis em comercializar, eram eles que financiavam a nossa cana-de-açúcar. Aí a pergunta que não quer calar: quais foram as capitanias que mais se destacaram na plantação de cana-de-açúcar? A capitania da Bahia de Todos os Santos, principalmente na região do Recôncavo Baiano, e a capitania de Pernambuco, principalmente na região de Olinda. Fechou? Mas pega a visão. A cana-de-açúcar foi a principal, consequentemente a que tem maior possibilidade, mas nós tivemos o tabaco, no Recôncavo Baiano. Nós tivemos o algodão, muito importante também, principalmente na capitania do Maranhão. Nós tivemos as drogas do sertão, as nossas especiarias lá no norte. A pecuária, que abastecia o mercado interno, mão de obra predominantemente livre. E a mineração, né, gente, com os famosos bandeirantes, que foram responsáveis em encontrar grandes quantidades de metais preciosos. Foi tanto ouro encontrado aqui, gente, foi criada uma instituição, um órgão chamado Intendências das Minas. Porém, esse ouro era em pó, era de aluvião, de fácil contrabando. Então foram criadas escadas de fundição para tentar combater esse contrabando. Fechou? Segue aí as principais atividades econômicas e você não vai errar nenhuma questão. Valeu!